Oi, Jessie. Espero que seja assim que pronuncia seu nome. Boa noite, tudo bem? Já desejo para você aqui muita saúde, segurança e proteção para você, para todas as pessoas que você ama. Tô esperando mais pessoas entrarem pra gente começar a bater um papo aí de como empoderar a enfermagem nesse cenário do coronavírus. Jessie, se puder, me manda aí um alô e me diz de onde você tá falando. Oi, meu amigo Luiz! Obrigada, amigo, por estar aqui. Que bom. Desejo muita saúde, segurança e proteção para você e para todos que você ama. É um momento de muita corrente do bem, né? E aí, vamos trocando aqui mais ideia. Pode já ir mandando alguma coisa, alguma pergunta que a gente já vai trocando ideia para deixar entrar mais pessoas aqui. É um horário que fica um pouquinho mais desafiador, porque eu sei que tem muitos colegas nossos que estão saindo do plantão às 19 horas e outros estão entrando no plantão. Muitos estão numa jornada de 24 horas e aí sendo guerreiros e grandes batalhadores nesse momento tão crucial na guerra contra o coronavírus. Enfermeiro Josivan, obrigada por estar aqui. Gostaria de saber de onde vocês são, só para eu ter assim mais conhecimento de quem tá aqui, quem tá seguindo, quem tá acompanhando. Marília Andrade, enfermeiro Josivan, obrigada por estarem aqui agora nesse horário. Muita saúde, segurança e proteção para vocês e para todos que vocês amam. Esse é o nosso movimento de corrente do bem. Dilma Maroto é minha mãe, não vale muito que ela tá ali no cômodo do lado, mas mãe, obrigada por estar sempre me incentivando. Enfermeiro Josivan de Brasília, muito obrigada, muito obrigada. Eu adorei essa cidade, espero voltar mais vezes. Foi nessa cidade que eu aprendi a beber vinho de verdade, assim, um momento off enquanto a galera não vem, só pra gente descontrair um pouquinho. Estamos todos muito tensos nesse momento. É um período de muitos questionamentos, né, pessoais e profissionais. Eu acredito que todos estejam muito sobrecarregados e sendo bombardeados com informações negativas e um futuro sombrio. Então, às vezes a gente precisa relaxar só um pouquinho. É claro que não é uma brincadeira aqui fútil ou infusiva. Na verdade, é só pra gente relaxar um pouco esse período, esse momento. Mas eu já deixo aqui de antemão o meu agradecimento por vocês estarem aqui, tá? Então, um beijo imenso para Brasília e para todos vocês que estão aí fazendo um grande trabalho na luta contra o coronavírus e nos defendendo nesse momento tão importante. E aí eu já vou adiantando aqui um pouco, essa live é sobre como empoderar a enfermagem no meio do coronavírus. Então, para quem já me conhece, aí acompanha o meu trabalho lá no canal do YouTube e aqui no Instagram, só uma extensão do que eu venho fazendo por lá. Eu sempre falo sobre o empoderamento da enfermagem em diversos cenários. E, infelizmente, a gente falar de empoderar significa que alguns dos nossos colegas, e na maioria deles, eles não são empoderados. E, infelizmente, esse poder, ele não tá esclarecido, ele não tá dado, ele não tá posto pra gente nas nossas práticas, né, de trabalho, independente do cenário e do setor que a gente ocupe. Para quem não conhece muito da minha história, a minha especialidade e a minha experiência profissional como enfermeira assistencialista hospitalar, eu sou cardiointensivista, então toda a minha experiência é dentro de uma unidade ou coronariana ou dentro de um pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então eu entendo bem o que é um cenário desafiador, onde a gente tem que agir com excelência e com agilidade, com destreza. Então eu imagino o que os meus colegas estão vivendo agora com o surto do coronavírus. Eu sou apaixonada por cardiologia até hoje, apesar de hoje viver sob a minha clínica, né? Eu abri uma clínica de estética e hoje, depois da pós, eu fiz... entrei no mundo empreendedor e hoje a assistência ela é um amor, eu dou aulas, eu compartilho conhecimentos sobre cardiologia, mas não atuo mais. E não é por uma questão de não gostar da UTI, foi só porque a vida me levou para novos caminhos. Mas a cardiologia é minha vida e me tornou a enfermeira que eu sou hoje com toda certeza.
Então eu gostaria de saber aqui de vocês, tá? Eu não quero uma live monótona. Pra quem já me conhece, sabe que eu não gosto dessas formalidades técnicas. Não tô aqui pra ser uma porta-voz e levantar bandeiras de nada, apesar de ser altamente militante. Porém, eu gostaria de saber de vocês que estão aqui me acompanhando, e eu quero que vocês interajam bastante comigo, porque eu quero que esse momento seja de troca. Como vocês pensam que a gente pode empoderar a enfermagem? O que você acha que você poderia falar para mim ou para uma colega sua que está muito desmotivada nesse momento do coronavírus, pensando em não sair mais de casa? O que você diria para ela para empoderar essa pessoa para continuar no caminho da enfermagem? Coloca aqui nos comentários, deixa eu interagir um pouquinho mais com vocês, deixa eu saber o que tá passando pela cabeça de todos vocês em vários lugares do mundo. Edicele, muito obrigada por estar aqui, muita saúde, segurança e paz para você e sua família. Obrigada por estar aqui acompanhando. Então, enquanto vocês vão respondendo, eu espero que vocês interajam comigo, para não ficar aqui esse monólogo chato. Eu penso que empoderar a enfermagem hoje, a gente tá com a faca e o queijo na mão. E aí eu vou polemizar, porque eu sou assim mesmo, e eu já faço isso no canal com vídeos que estão lá circulantes e estão disponíveis para todos. Eu penso que 2020 é o ano da enfermagem, por mais balela e por mais superficial que isso possa parecer hoje, mas para mim representa muito. E representa demais o que eu penso sobre o que é ser enfermeira, sobre o que é ser da enfermagem de um modo geral, porque a gente tem a visibilidade. E nesse ponto crucial do coronavírus, nós estamos tendo espaços de provar o nosso valor e o nosso conhecimento. Então, é agora que a mídia tá em cima da gente, é agora que a gente tem a abertura dos canais e das mídias sociais para falar mesmo o que a gente pode falar. E na minha opinião, não existe profissional melhor e mais qualificado para falar sobre biossegurança do que o profissional da enfermagem. A gente dá aula de como vestir um capote, a gente dá aula de como fazer uma boa higienização e lavagem das mãos. Nós fazemos a antisepsia e a asepsia de toda a estrutura dentro de um ambiente hospitalar. A gente ensina a equipe de limpeza a como conduzir um processo de higienização das superfícies. Nós limpamos os instrumentais. E isso não é aqui numa questão de desvalorização da profissão, é muito pelo contrário. É agora que a gente tem que provar para a sociedade o quanto de conhecimento que a gente tem. E usar sim as nossas mídias. Cara, se você trabalha no setor X, não precisa dizer o nome do seu hospital. Mas eu penso que empoderar a enfermagem no meio do coronavírus vai fazer 2020 ser literalmente o ano da enfermagem. A gente está com a possibilidade de mostrar para a sociedade o nível do nosso conhecimento. E aí sim fazer algumas distinções, e aqui eu não tô querendo criar conflitos entre a equipe de técnicos e a equipe de enfermeiros, mas existe uma diferença, e se essa diferença não tivesse colocada, não teria diferença de formação, né, de níveis de conhecimento. Então isso também precisa ser colocado à prova agora, né? Nós enfermeiros lideramos uma equipe de técnicos, a gente já sai da faculdade com o poder da liderança nas mãos. Então vamos usar essa liderança ao nosso favor. Ontem, infelizmente, e por favor, vamos ficar em off aqui, mas se tiver que viralizar também tá tudo bem. Teve uma grande entrevista com o Dr. Drauzio Varela no Fantástico e ele entrevistou algumas colegas nossas de profissão, né? Tanto uma enfermeira quanto algumas técnicas e auxiliares de enfermagem, falando sobre a disseminação do coronavírus e a própria prática hospitalar delas ali naquela ocasião. E de repentemente o nosso presidente do Conselho Federal de Enfermagem, o Dr. Manuel Neri, entra para dar um parecer. E ali ele teve uma grande oportunidade de falar da valorização dos nossos profissionais, da enfermagem. E eu não sei se foi uma
questão de mídia que cortaram a fala dele ou que colocaram uma condição ali, porque a gente conhece como que a mídia aberta no Brasil funciona. Mas assim, sem querer fazer algum questionamento polêmico em relação à Rede Globo de televisão, mas o Manuel Neri poderia ter falado algo mais taxativo, que fosse mais de valor, mais de respeito, de mais conhecimento para enfermagem. E eu fiquei sentindo falta de mostrar ali, sabe, o nosso tesão de salvar vidas, a nossa vontade mesmo de estar dentro de uma linha de frente do ato de curar uma pessoa, de tratar um doente, de estar ali no processo de intubação, de aspiração, de cuidar de um doente dentro de uma terapia intensiva. A sociedade não entende o que é um ventilador mecânico. Então, quando a gente fala do nível de gravidade, que essas pessoas não vão ter leitos de suporte avançado para serem cuidadas, elas não sabem o que está acontecendo. Elas acham que é só uma gripe, porque alguém em algum momento, na mídia aberta, falou que era só uma gripe. E pior, disse que só pegava em velho. Então a juventude tá achando que não tem problema nenhum e que a gente pode curtir pra caramba. Isso me preocupa. E agora era o momento dos enfermeiros mostrarem o seu poder e divulgar informação de qualidade. Poxa, não tenho plenos conhecimentos, não sou perita, não sou infectologista. Gente, tem um protocolo do Ministério da Saúde disponível online, gratuito em PDF. Todo mundo teve acesso a esse material. Ele tá agora, é só você jogar no Google. E dali você retira as principais informações. Eu mesma fui estudar sobre o coronavírus e tenho estudado sobre o coronavírus diariamente para eu poder fazer posts e informações que sejam relevantes para as pessoas. Nívia, beijo, obrigada por entrar aqui, minha linda, boa noite. Saúde e proteção para você e para todos os seus. Enfermeiro Josivan botou aqui para mim. Acredito que a valorização pessoal. Conheci muitos colegas que não se veem como um profissional essencial. Pois é, aí a gente chega no ponto principal. Se eu não compreendo que eu tenho valorização como pessoa, se eu não reconheço que eu mereço mais do que o mercado tem me oferecido, você aceita qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo muito pessoal, tá? Eu sempre fui uma mulher que não aceitava desaforo. E aí quem me conhece fora das mídias sociais, como os meus amigos que estão aqui da época de faculdade ou que trabalharam comigo, sabem que eu não aceito. Para você realmente me fazer me calar, você vai ter que me provar com fundamentos científicos, porque na maioria das vezes, quando eu vou pro embate munidas com as minhas armas. E nesse momento as minhas armas são o meu conhecimento. Então, eu não me calava. E o que me deixava mais aborrecida na minha época de terapia intensiva era vir algum outro profissional, e olha que os meus problemas não foram com médicos, tá? Os meus principais problemas, eu digo isso com toda tranquilidade, foram com colegas minhas enfermeiras, chefes, ok? Tanto que eu nem gosto desse nome, pra quem já me acompanha também, eu digo, existe uma diferença dicotômica entre o que é ser chefia e o que é ser liderança, tá? Eu tive chefes, infelizmente, eu tive poucas líderes no meu caminho, o que me fez questionar isso absurdamente. Então, essas chefes, quando vinham falar alguma coisa pra mim, eu não me calava. E aí eu questionava, assim, porque eu sabia da minha valorização pessoal. Eu não aceitava nem que a minha mãe gritasse comigo, muito menos que o meu marido gritasse comigo, muito menos que uma pessoa muito próxima agisse de forma desrespeitosa comigo. Então, para mim, é inadmissível um colega de trabalho, seja ele de qual categoria profissional for, ou até mesmo um paciente, me tratar de forma desrespeitosa. Mas aí é porque eu entendo o meu valor pessoal. Eu entendo que eu tenho moral e uma ética para seguir, que eu tenho direitos e deveres. E aí eu já tinha estudado um pouquinho e cada vez eu me debruço mais sobre a minha lei do exercício profissional para eu saber até onde eu posso ir. Eu digo que o dia que a enfermagem tiver como bíblia a lei do exercício profissional, a gente ganha o mundo. Porque nem a tua chefe escrota vai falar na tua cara e você vai calar a boca, porque você vai estar munido. Você vai ter respaldo para poder fazer o que você tiver afim, porque você tá ali. Você tá respaldado e não é um afim inconsequente anárquico. É o que tá ali dentro da tua competência técnica, dentro da tua competência como enfermeiro.
porque você tem habilidade e conhecimento para isso. Quando a gente discutia muito sobre enfermeiro pode desfibrilar, não pode desfibrilar, pode entubar, não pode entubar, enfim, várias discussões que existem dentro de uma terapia intensiva ou quem trabalha na emergência. Depende. Tem enfermeiro hoje brigando que quer solicitar exame, mas será que esse cara sabe solicitar exame? Ou só quer solicitar exame para dizer que tá por cima da cocada preta? Porque tem colegas nossos que não sabem nem escrever. Tem colegas nossos que não conseguem nem fazer uma concordância verbal. Então aqui eu posso falar porque aqui eu estou colocando como a enfermeira, tá? Eu não estou querendo apontar dedo, mas eu penso que a gente primeiro precisa desconstruir uma enfermagem e depois a gente precisa se reconstruir como profissionais. Porque a medicina, eles fazem uma lavagem cerebral nessa galera quando tu entra no primeiro período. Porque já começa a te chamar de doutor. E aí pronto, você infla igual um pavão e aí, brother, foda-se. Você estudou, você não estudou, você é doutor. Ao ponto da gente tirar os estudantes de enfermagem que estão lá dentro da mesa, sentados na mesa lá numa sala de round ou uma sala de reunião que seja, para chegarem os acadêmicos de medicina e ocuparem aquele espaço. Então assim, primeira desconstrução, a gente precisa empoderar pessoas. Porque a enfermagem, ela vem de um contexto social, cultural, econômico, que a gente bem entende aqui, mas que precisa ser desconstruído. E esse assédio moral, Marília, obrigada, ele só acontece porque a gente permite. Porque, infelizmente, eu tive colegas da enfermagem que eram técnicas de enfermagem, eu sou técnica de enfermagem também. Mais uma vez, eu não atuo mais como técnica, mas eu entrei na enfermagem como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica. Então, lá atrás, eu ouvi as minhas colegas na faculdade dizendo assim: o dia que eu me tornar enfermeira, eu nunca mais vou dar um banho. Coitada! E aí a gente vê um condicionamento de que, poxa, eu vou me tornar enfermeira e em vez de eu pensar e agir de forma colaborativa, eu já tô pensando em foder o outro. Eu já tô pensando em não ajudar. Eu já tô pensando em me colocar como enfermeza. Eu odeio esse termo, porque se fosse para eu fazer administração, eu teria feito faculdade de administração, estaria linda de tailleur, de segunda a sexta e salto alto. Cheia de ouro na mão, sem saber lavar as minhas mãos de forma correta. Eu não precisaria estar no plantão de segunda a segunda, 24, 48 horas, me desmontando como mulher. Então, quando a gente vê enfermeiras ou algumas chefias se comportando como só um lado administrativo, cada um tem a sua função, tá? Quando a gente vai ocupando cargos, a gente vai entendendo isso. Mas que tipo de fala a gente tem dito para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor sobre o que é ser enfermeira? Sobre o que é fazer enfermagem? Entendem como que começar a empoderar é muito mais uma condição minha do que do sistema? É claro que a gente adoraria que viesse uma alma caridosa, maravilhosa, né? Que a gente sempre espera que isso venha de alguém, e eu, sinceramente, não consigo imaginar isso vindo do nosso governo, de valorizar a nossa profissão. Existe um movimento mundial, gente, o Nursing Now, comemorando aí, ou querendo impor, ou finalmente mostrar para o mundo a valorização do enfermeiro. Ele não é só aqui. E quando eu fui começando a estudar sobre isso, eu fiquei muito decepcionada. É claro que se a gente comparar o que é um enfermeiro no Brasil e o que é enfermeiro no Canadá, o que é um enfermeiro na Austrália, óbvio que é um abismo gigantesco de diferença, de valorização, de respeito pela sociedade. Mas, gente, é um movimento mundial, ou seja, tem alguma coisa errada. E aí, pior do que isso, se a gente está comemorando 200 anos de Florence, para quem não conhece Florence de verdade, só estudou Florence porque foi obrigado na faculdade ou no cursinho, procura o filme de Florence Nightingale no YouTube. Tá lá, gratuito, é 1h40. 1h40 você vê 3 capítulos do Netflix de qualquer seriado bosta que tá lá. Nenhum preconceito contra a Netflix, que eu também assisto, tá? Mas tem conteúdo relevante pra gente procurar gratuitamente, você não precisa pagar por isso.
Então, assim, que tipo de conteúdo a gente também tá procurando, mas o mais importante que pesa muito pra mim hoje, nós da enfermagem somos os maiores disseminadores de informações pejorativas, destrutivas sobre a nossa própria profissão. Eu fiz uma pós-graduação em enfermagem estética, que ela era multiprofissional, né? Tinham médicos, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, biomédicos, e era impressionante que na primeira oportunidade que se tinha lá numa roda de catarse, as enfermeiras falavam mal da enfermagem. Em vez da gente literalmente levantar a bandeira e falar assim, não, querida, você tá errada. Ou falar, poxa, não, a minha profissão não é assim, não são todos assim. Infelizmente, a gente acabava concordando e mais, ainda ajudava a falar mal. Isso não acontece nas outras profissões. Isso não é só um corporativismo escroto. Isso é defender o que eu sou. Porque o que eu sou como profissional vai me levar a outros lugares. Mas a gente vê uma maioria que, em vez de aproveitar um momento onde tá falando mal e falar assim, olha, eu sei que isso acontece, mas eu, pelo menos, não sou assim. Isso não me representa. A gente vai poder começar a empoderar a enfermagem num novo formato. Só que aí, como o nosso amigo lá em cima colocou, é uma questão de valorização pessoal. Poxa, se eu não me reconheço como uma pessoa valorosa, se eu já não tenho valor, porque eu já não me reconheço mais, como é que eu vou reconhecer minha profissão? E, gente, isso é muito triste, isso é muito sério. E talvez esse seja o principal momento da gente começar a parar para pensar que tipo de profissionais nós somos. Porque quando a sociedade olha e fala que a enfermeira é grossa, ou que a enfermeira erra, por que será? Que tipo de postura que a gente tem? Que tipo de atitude que a gente tem frente ali a um acompanhante? Porque normalmente não é o doente que vai sair falando mal. Eles têm medo da gente, eles têm medo de morrer. Eu tive uma avó que ficou internada há quase um ano no hospital e ela dizia assim pra mim, não fala nada não. Não briga com ela não. Quando eu via alguma coisa errada na enfermaria lá onde ela tava. Porque minha avó tinha medo de noite, quando ela ficasse sozinha, alguém fazia alguma coisa. Olha que absurdo! Nós estamos ali para salvar vidas, nós deveríamos ser o braço de atenção, de amor, carinho, empatia. E não tô falando aqui de enfermagem por amor, eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas sim, eu tô falando de condicionamento e compaixão pelo que eu me formei. Só que a gente tem um monte de colega que entra no hospital, parece que de saco cheio. E pior, não respeitam mais o ser humano. E aí, se ele não respeita uma pessoa que sente dor, como é que eu vou respeitar você? Gente, é uma via de mão dupla. E eu acredito fielmente na física quântica. O que eu mando volta, eu sou um para-raio. Se eu mando mal, volto mal. Se a tua religião diz que isso não acontece, eu desconheço, porque a maioria das religiões colocam isso. Faça o bem que você colhe o bem. E pronto! Eu acredito literalmente na lei do retorno. Você faz, você colhe. Você faz, você colhe. Se vai ser agora ou se vai ser amanhã, não sei. Isso aí não é um problema meu. Isso é problema seu com a sua lá entidade, com seu eu superior, com Deus, com quem você acreditar. Mas, gente, a enfermagem precisa acordar e a gente precisa parar de colocar que a enfermagem é o outro. A enfermagem sou eu, a enfermagem é você. A enfermagem somos nós que levantamos 4 horas da manhã e enfrentamos um ônibus 1, 2 horas para ir atender um doente. Empoderar a enfermagem é entender que eu tenho poder sobre a minha vida. E que para eu ter poder sobre qualquer coisa, eu preciso de conhecimento. E aí, mais uma vez, como empoderar nesse momento do coronavírus? Eu vou fazer um desafio com vocês aqui no final. Prometo, vou até olhar, olha, pra eu ver quanto tempo a gente tem. Eu vou propor um desafio pra vocês aqui no final dessa live.
E eu espero que até que o coronavírus conclua e que seja muito rápido, eu quero ver mais enfermeiros sendo prestigiados na internet. Eu quero que mais enfermeiros sejam seguidos por pacientes, por pessoas que realmente reconheçam e validem o seu trabalho. Mas isso só vai acontecer se você divulgar conteúdo interessante, se você mostrar o seu conhecimento. Aproveite as mídias sociais para mostrar a sua realidade. Não precisa esculachar nenhum outro colega. Não precisa apontar erros. Não precisa denegrir a imagem de ninguém. Mostre apenas o quanto que você é importante. E aí eu vou fazer esse desafio no final. E aí eu quero ver como que a enfermagem vai se comportar. Vamos lá, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhada mais pra cima. A Marília falou que o assédio moral são muito fortes nas chefes, infelizmente. Infelizmente. Mas quem são essas chefes? Essas chefes um dia tiveram lá na linha de frente. Essas chefes um dia estavam lá, na beira-leito. Eles foram galgando espaços e hoje não estão lá, mas um dia estiveram. E aí, que tipo de construção profissional a gente tem feito lá na faculdade? É uma cadeia destrutiva que a gente vive dentro da enfermagem. E isso, para mim, é muito claro quando a gente vai pensar que a enfermagem é uma profissão predominantemente feminina. As mulheres são submissas. Sabe por quê? E aqui pode botar polêmica. Pô, vou polemizar mesmo. Eu quero que as enfermeiras que estão aqui trabalhando me digam se eu estou errado ou não. Quantas aqui saem do plantão e chegam em casa e ainda tem que lavar, passar e cozinhar, e na maioria das vezes o seu marido está trabalhando home office e não fez nada? Porque ele tá trabalhando, mas você também tava. Qual é a diferença? Aí a gente se submete. É por amor. Joia, eu também faço favores pro meu marido. Mas que tipo que isso fica balanceado? A mulher se sente obrigada a fazer. E até que ponto essa submissão que a gente traz como mulher não chega lá no hospital e aí eu me sinto submissa pra qualquer um também. Pra um que fala mais alto do que eu. Pra minha chefe que tá hierarquicamente acima de mim. Pra um colega profissional que eu entendo que ele seja mais valoroso do que eu. Eu já vi enfermeira abaixando cabeça pra fisioterapia. Cheia de dedos com a nutrição. E aí quando chegava a tia lá da limpeza, esculachava a pobre da mulher. Que tipo de balança é essa que existe na cabeça de um enfermeiro? Quer dizer que eu posso esculachar o meu colega de TI que vem ali consertar o meu computador? Ou o rapaz da manutenção que vem me ajudar com a bomba infusora que não para de gritar, de apitar? Mas com a minha colega, que vem cheia de arrogância e prepotência pedindo pra eu pegar o prontuário, eu abaixo a cabeça e vou igual um cordeirinho? Enfermagem acorda. Isso é submissão. E aí dou mais uma dica aqui, tá? Pra quem quiser. Existe uma tese de doutorado que eu descobri no meu momento mais crítico de ser enfermeira. Eu adquiri um burnout. Logo no final da minha residência de cardiologia e logo que eu ingressei numa grande rede hospitalar aqui no Rio de Janeiro. É uma grande rede privada de repercussão nacional e eu entrei em burnout. Eu entrei em burnout porque ali eu via que eu não era valorizada, eu não podia fazer as coisas que a gente sonha, que a gente aprendeu lá na sistematização da assistência, enfim. E quando eu adquiri esse burnout, eu recebi de um amigo, Eduardo Pascoal. Ele sabe o quanto que ele é importante na minha vida, porque até hoje ele ainda me salva. Hoje ele é enfermeiro lá em Rondônia. E ele me passou, né, uma tese de doutorado de um rapaz que é lá do Rio Grande do Sul. Nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu espero que um dia eu conheça. Ele escreve sobre o mito da subalternidade da enfermagem à medicina. É brilhante a tese dele e eu penso que isso deveria ser texto preliminar de qualquer nível de formação da enfermagem. Seja na pós, seja na própria faculdade, seja no cursinho técnico, isso tinha que ser divulgado. O trabalho dele é impecável e ele traz o contexto histórico da enfermagem e dessa submissão ridícula que ainda existe. E doa quem doer, pode falar que não existe, mas, gente, é real. Tá aí, tá posta.
E aí a gente fica falando tanto de empoderar, de empoderamento. Caraca! Quem que a gente quer empoderar hoje na sociedade? A gente quer empoderar a mulher. E quem é enfermagem hoje? Gente, a gente é mais de 80% da categoria. Aqui com todo amor, carinho e respeito aos meus colegas enfermeiros. Mas quando tem um cargo de liderança, quem ocupa primeiro é o homem. Não, isso não é a mulher. Dificilmente ela não quer nem o cargo de liderança porque ela não quer trabalho. Ela é preguiçosa. Me desculpa, mas é real. Eu tô falando isso de experiência profissional. Eu tinha colegas que falavam que não queriam assumir aquele cargo. E aí depois ficava reclamando, arrastando chinelo. Anos e anos e anos vivendo no mesmo setor. Gente, que é isso? Pelo amor de Deus. Então a primeira condição para empoderar a enfermagem no coronavírus. Vamos pensar no seguinte. E eu gostaria que todos vocês tivessem um tempo, se vocês quiserem, sem culpa, sem pressão. Vocês merecem tudo que vocês desejam para a vida de vocês. Mas eu gostaria que vocês tivessem um tempo, agora ou daqui a pouquinho, que vocês lembrassem de mim e anotassem num papel, no caderno, no bloco de notas aqui do seu telefone, como você se vê profissionalmente daqui a 5 anos. Se você não tiver como responder essa pergunta, amigo, o que você está fazendo? Você está trabalhando para quê? Por quê? Com qual motivação? Porque se for só para ganhar dinheiro, a gente pode ganhar dinheiro de outras formas. Mais leves, menos contagiosas, com menos riscos para a nossa saúde e para a saúde dos nossos amados entes queridos. Tem que ter um propósito muito grande para ser da enfermagem. E mais uma vez, eu não estou falando aqui de enfermagem por amor ou com amor. Estou falando aqui de respeito profissional, de motivação e condições para ser inspirada na minha rotina de trabalho. É muito incrível eu ver colegas que não se permitiram sonhar. Porque na primeira vez que você colocou o seu jaleco branco, eu tenho certeza que você imaginou algo muito diferente para a sua vida. E isso não é um problema, gente. Isso deveria ser assim. Então, se não está assim, tem alguma coisa errada. E é por isso que eu sempre bato na tecla de que a gente precisa empoderar a enfermagem. E esse empoderar parte de nós, da nossa atitude. Então, por favor, quem se sentir à vontade e quiser compartilhar, eu posso colocar depois nos stories os desejos de vocês e as expectativas que vocês têm como carreira para daqui a 5 anos, respeitando, obviamente, a privacidade de cada um de vocês, mas eu acho que seria interessante a gente saber como que a enfermagem se enxerga. Porque uma coisa é a gente ter essa projeção de futuro maravilhoso quando a gente está formando lá na faculdade. Mas depois que a gente é massacrado com a rotina de trabalho, esses sonhos se esvaem. Parece que a gente perdeu o tesão, perdeu a motivação, perdeu o interesse de fazer e ser da enfermagem. E aí começam todas essas labutas da gente ter uma enfermeira de 60 anos, 50 anos, destruindo os sonhos dos enfermeiros novos que estão chegando. Porque os meus sonhos foram apagados por muitas colegas da enfermagem. Mas eu fui mais tinhosa, mais teimosa e fiz diferente. E por que não pode ser assim com você? Eu não tô dizendo que todo mundo aqui tenha que migrar e fazer outra coisa. Mas por que a gente não pode ser feliz e trabalhar ao mesmo tempo? Ser feliz como enfermeiros? Por que existe essa condição tão pejorativa de ser da enfermagem? Eu tenho colegas que nem dizem, eles se tornam especialistas numa coisa e falam assim, igual numa festa que eu tava. Ah, você é da enfermagem? Não, eu sou epidemiologista. Oi? Mas qual é a tua formação? Porque antes de você ser pós-graduada em alguma coisa, você tem que ter uma formação, você tem que ter uma graduação. Qual é a tua graduação? Tem muitos colegas da enfermagem, né, enfermeiros e enfermeiras, que depois que atingem uma pós-graduação XYZ, não se apresentam mais como enfermeiro. E por quê? Se é a hora da gente disseminar o nosso conhecimento e mostrar o nosso valor para a sociedade, para um outro colega profissional. Eu sempre me apresento como doutora Caroline Maroto. E isso foi um puxão de orelha que eu recebi de uma amiga, doutora Catiúce Nogueira, maravilhosa.
minha grande inspiração no mundo da estética, mas ela que me deu esse puxão de orelha. Como é que eu tô falando de empoderamento da enfermagem e a gente tem uma legislação que permite que a gente coloque o DR desde 2010 e a gente não usa? São 10 anos que me permitem aí que eu ponha o DR. Ó, tô vendo um monte de enfermeiro aqui que não usa DR. Doutor Jonas Menezes, você é enfermeiro ou é outra categoria profissional? Só pra eu saber, porque eu já gostei. Porque isso já significa que você é empoderado na sua profissão, tá? Obrigada por estar aqui. Ó, enfermeira esteta, beijo. Linda, a gente vai dominar o mundo. Eu penso que a área da estética é a grande promotora da saúde. E tem tudo a ver com a enfermagem. Eu acho que é uma área que é muito nossa mesmo. Hoje eu literalmente promovo saúde muito mais do que eu já promovi saúde em outros ambientes. Ai, Thaís Cardoso, linda, direto da Alemanha. Obrigada, amiga! Jaqueline Ferraz. Ai, a gente se conheceu também. Eu espero que seja a mesma pessoa. Se não for, tô doida de ver. Beatriz, obrigada por entrar. Maurício, Lohane. Obrigada, meu amigo Fabiano. Saudade de você, amigo. A gente vai poder dar mais beijos e abraços em breve. Enfim, eu gostaria de ouvir... Ai, doutor Jonas, enfermeiro. Foda. Já gostei de você, tá? É muito bom isso. A gente precisa sim empoderar. E depois que eu descobri... Descobri não, né? Na verdade, eu tomei esse puxão de orelha dessa minha linda amiga maravilhosa. Eu fiquei pensando, caramba, o enfermeiro não tem isso. A gente chama todo mundo de doutor, né? Engenheiro, advogado, médico, sem ter doutorado. E aí a gente tem uma legislação que permite a gente colocar o DR e a gente não coloca. E aí a gente ainda tem um outro colega que fala assim, mas por que você se apresenta como doutora? Você não tem doutorado? Aí eu falei, tudo bem, mas a sociedade entende que o DR é a pessoa que é o detentor do conhecimento. Então, como eu sou detentora do conhecimento dentro da minha área, eu vou colocar o DR sim. E isso é empoderar. Ai, Micael Ribeiro. Gente, maravilhoso. Esse cara aqui, ó, tá em uma plataforma online com mentorias incríveis. Quem não conhece ele ainda pode ficar à vontade. Tem sido meu mentor lá com as minhas consultorias para minha clínica de estética. Tenho aprendido muito. E isso é uma outra coisa que a gente precisa em relação ao empoderamento da enfermagem. Saber reconhecer que nós não somos os únicos e que tem horas que a gente precisa, sim, pedir ajuda. E isso é sinal de humildade. Isso é reconhecer que eu preciso de mais. Para eu chegar no meu próximo nível, eu preciso de mais. Mas isso também não quer dizer que eu sou uma anencéfala, que eu sou uma pessoa que não tenho nenhuma estrutura. Então, assim, eu tenho que mostrar para a sociedade o meu saber. Eu preciso sim provar para as pessoas o quanto eu estudei. Mas eu também preciso reconhecer quando eu preciso de ajuda. Quantas vezes você já ouviu no hospital as pessoas falando assim, não sabe, não faça. E aí isso se aplica à nossa vida também. Se a gente não sabe, a gente não faz. E aí, estamos faltando aí quase 20 minutos pra gente terminar a live. E eu vou ser super pontual. Dessa vez eu não vou ultrapassar, não vou abrir outro canal no Instagram. Vamos terminar às 20 horas. Como empoderar a enfermagem no coronavírus? Eu quero dizer uma coisa pra vocês. E eu gostaria de desafiar todos vocês que estão aqui nesse momento. Vamos publicar o nosso saber. A população não sabe como lavar as mãos. A população está sendo bombardeada de informações que eles não conhecem. A população não entende por que tem que usar álcool gel. E, gente, vamos parar para pensar. Se tá todo mundo em isolamento dentro das suas casas, e eu sei que as pessoas que estão dentro da minha casa não estão contaminadas, eu não preciso de álcool gel, gente. Eu posso fazer a limpeza da minha casa, higienizar o meu tapete ou as minhas superfícies com cloro, porque já tem provas dos infectologistas dizendo do poder do cloro, e eu posso higienizar as minhas mãos com água e sabão. Então, quem colocou na cabeça dessas pessoas a condição do álcool gel? Vamos parar pra pensar se a gente não tá sendo macho de manobra? Vamos usar o nosso saber? A gente usa o álcool gel no hospital à torta e à direita? Como que a equipe de limpeza higieniza um CTI com bactérias multiresistentes e altamente letais e patogênicas? Enfermagem, por favor. A gente tem muito conhecimento sobre biossegurança.
A gente tem muita informação e vamos botar isso para ser disseminado na sociedade agora. Então o desafio é o seguinte: eu gostaria, talvez, se você quiser, que você publicasse um stories ou um post na sua bio por dia, mostrando seu conhecimento para a sociedade. Fale como se você estivesse falando para tua mãe, para tua irmã, para tua vizinha, sobre os métodos de segurança que essas pessoas precisam ter para se manter longe da contaminação. Informações básicas, gente, de deixar o sapato do lado de fora, de ir direto pro banheiro, de tirar a roupa, né, que veio contaminada da rua. A gente tem esse poder nas nossas mãos. Agora é a hora da gente mostrar para a sociedade brasileira o quanto que a gente tem conhecimento. E esse é o momento de empoderar a enfermagem no meio do coronavírus. O coronavírus está sendo uma carta na manga para a gente ter a oportunidade de sermos valorizados ainda em 2020. E eu não tô falando de valorização aqui da nossa condição salarial, de piso, carga horária, não é nada disso, porque isso envolve outras condições, é uma condição política que a gente precisa muito ainda avançar, mas eu espero que a enfermagem em breve aconteça. Ai, gente, eu amo coraçãozinho. Obrigada pelos coraçõezinhos. Agora é a hora, gente! E esse desafio nem é um desafio tão cruel. Porque a gente posta um monte de merda, a gente posta um monte de informação desagradável, negativa, que tá fazendo as pessoas ficarem cada vez mais ansiosas e doentes. Doentes emocionalmente. Eu tenho uma minha mãe, só pra vocês entenderem, a minha mãe está tremendo descontroladamente porque ela fica assistindo jornal o dia inteiro. E aí o que a gente escuta? Aumentou o caso de morte. Agora a gente vai abrir o Rio Centro, pra quem é daqui do Rio de Janeiro. É um grande espaço de eventos. Vamos fazer um hospital de campanha. Gente, a população tá sendo bombardeada de informação que tá deixando elas apavoradas. E eu não tô dizendo aqui que não precisa ter essa informação. Eu só acho que a gente pode utilizar essa informação ao nosso favor. E mostrar para as pessoas que a gente pode passar por isso de uma forma mais branda, mais leve. O Dr. Jonas colocou aqui: enfermeiros têm medo de serem julgados por se intitularem doutores. Talvez porque não tenham fundamentação científica ou uma base legal e jurídica para poder brigar sobre isso, né, Dr. Jonas? Porque eu me apresento como doutora Caroline para todo mundo hoje. Na minha clínica eu sou chamada de doutora pelas minhas funcionárias e pelas minhas pacientes. E hoje eu faço muita questão disso. No passado não, mas hoje eu faço. Quando eu trabalhava no CTI, alguns pacientes ou algumas pessoas que não eram do setor perguntavam assim: cadê a enfermeira? Quando eu estava sentada na frente do computador. E aí eu dizia: eu sou enfermeira. Porque aí eu tava bonitinha, né? Eu amo blusa de seda. E eu ia, obrigatoriamente, eu tinha que ir de branco, né? Eu detesto branco. Mas eu tinha que ir de branco. E a pessoa, quando me olhava, ela achava que porque eu tava com uma blusinha de seda, eu não era enfermeira. O seu marketing pessoal também diz muito sobre a sua valorização pessoal e, posteriormente, a sua valorização profissional. Acredita, gente? Quantas colegas nossas... Jaqueline, o vídeo pausou? Vocês todos estão me ouvindo agora? Manda um aceno, um coraçãozinho, alguma coisa pra eu saber se a minha conexão tá boa. Voltamos? Isso. Falhas técnicas. Pessoal, vocês me abandonaram? Ou minha conexão que acabou? Que é isso? Minha internet fez isso comigo? Ai, não acredito! Enfim. Jaque, me sinaliza, por favor, se a gente voltou. Ou algum colega nosso que esteja aí com uma internet bem boa, bem veloz. Ai, diga que a gente voltou. Vocês estão me ouvindo?
Então, enfim, voltou. Ótimo, obrigada, tá, Jaque? Porque a gente vai falando, a gente vai se empolgando, e aí eu precisava saber se a gente tinha voltado. É, até me perdi, gente. Ó, eu vou deixar aqui fixado pra vocês. Oi, Jefferson! Obrigada por estar aqui. Boa noite. Voltou. Gente, me deu um pânico de saber que eu tava falando sozinha. Olha, sou carente em relação a isso. Eu preciso de público, eu amo plateia. Vocês um dia vão me conhecer, a gente vai fazer um grande evento presencial assim que isso tudo acabar, em nome dos céus. Enfim, manda coraçãozinho, gente. Se eu estiver falando alguma coisa legal, manda coraçãozinho. Se eu não estiver falando uma coisa legal, pode mandar carinha de bravo que a gente troca o assunto, tá tudo bem. Aqui somos livres, vivemos numa sociedade democrática, tá? Mas vamos lá. Vou falar mais uma vez. A gente precisa desse desafio, tá? E esse desafio ele é muito importante. A gente precisa provar para a sociedade o nosso poder. E a gente tá com a faca e o queijo na mão. Eu vou repetir isso de novo. E, gente, se alguém aqui tiver uma sugestão melhor de como empoderar a enfermagem no meio do coronavírus, por favor, me diga. Porque eu quero. Eu quero empoderar a minha profissão, porque esse é meu propósito de vida. Eu descobri isso quando eu tive o burnout e quando eu criei o canal no YouTube. Gente, só pra vocês entenderem rapidamente, eu criei o canal no YouTube como terapia, como uma válvula de escape. Eu queria falar pro mundo. Por quê? Porque eu me afastei do hospital e eu pensei assim, porra, eu saí de lá, né? Mas o problema continua. E eu tenho um monte de colega que tá vivendo a mesma coisa que eu. E aí? Tudo bem, eu tô saindo, o problema tá se afastando de mim, mas o problema ele ainda existe. E aí, como que eu posso resolver esse problema? Eu falei, cara, eu não quero me envolver na política. Não quero mesmo. Apesar de ela já ter sido cantada por alguns partidos, enfim. Mas não quero isso pra minha vida. Eu não tenho disciplina pra ser uma pessoa política. E aí eu pensei, como é que eu vou poder ajudar a enfermagem mesmo sem querer me envolver politicamente, apesar de entender que eu faço um ato político quando eu tô divulgando essas informações aí nos meus canais. E como que eu vou poder ajudar sem estar lá dentro, sem denegrir a imagem da enfermagem, sem menosprezar outros profissionais? Aí eu pensei, porra, YouTube! Tem um monte de gente falando um monte de merda no YouTube. Por que eu não posso falar sobre a enfermagem? Nós somos mais de 2 milhões de profissionais sofrendo diariamente. E ninguém fala da gente. Aí a gente tem um monte de canal no YouTube muito bom, tá? Que eu sigo, acompanho, estudo inclusive por eles. Que dão aula de CTI, aula de SAI, aula de legislação do SUS, dão aula de português, tudo pra concurseiro, pode perceber. Aí outra mostra a rotina dela, a outra dá dica de não sei o quê. Gente, quem tá falando do que precisa ser dito? Eu falei assim, porra, eu vou criar um canal sobre empoderamento da enfermagem. Tem um monte de gente legal falando muita coisa boa. Mas ninguém tá falando abertamente sobre empoderar a enfermagem. Ninguém tá trazendo a realidade e mostrando pras pessoas, né? Pra, às vezes, a sua própria colega ou você mesmo tá tão atolado de uma carga emocional tão grande ali atrás de um plantão, de outro, e a rotina de casa, que você não tem nem tempo de pensar, porque eu era assim. Cara, eu vinha chorando no ônibus, 1h30, sabe? Do hospital que eu trabalhava pra minha casa, todos os plantões. Eu não tinha tempo de pensar e falar assim, caraca, como é que eu saio disso? Eu me sentia literalmente atolada na merda. E pra mim parecia que eu não tinha luz no fim do túnel. Até que a vida foi me levando pra outros lugares, me apresentando novas possibilidades, que a gente vai conversar mais sobre isso em outros momentos, porque a gente precisa desconstruir isso. Eu penso que quem tiver sugestão sobre como empoderar a enfermagem neste momento do coronavírus, compartilhe.
tá? E tem o desafio do empoderar, que foi a minha sugestão nesse momento, se vocês quiserem, tá? Mas é um desafio, eu acho que é um desafio válido, de postar todos os dias, seja no Stories ou na bio, informações relevantes para nossa população brasileira, mostrando mesmo o nosso saber, sabe? Como lavar a mão, é uma coisa tão simples, é nem mostrar seu rosto. Como que a gente consegue ir no mercado e voltar e higienizar as nossas compras? Como que a gente consegue proteger o nosso vovô sem deixar ninguém entrar lá na casa dele? A gente tem muita informação, a gente tem muito conteúdo. E mais, a gente tem muitas possibilidades esse ano. Eu penso que, literalmente, 2020 é o ano da enfermagem e esse coronavírus veio como uma oportunidade de a gente mostrar nosso valor. E podem dizer o que vocês quiserem, pode vir pessoas falando que eu sou completamente louca, eu não tô nem aí. Pra mim, 2020 é o ano da enfermagem e nós estamos provando quanto nós somos imprescindíveis pra saúde nesse momento. Gente, o que eu recebo de mensagem no meu telefone pedindo enfermeiros e técnicos de enfermagem, vocês não têm noção. Provavelmente alguns daqui tenham, mas a maioria dos nossos colegas estão ficando sobrecarregados ou se contaminando, infelizmente, pelas questões bizarras, né, que a gente mantém aqui nos nossos sistemas de saúde, de segurança para os nossos profissionais. É muito triste. É muito triste mesmo. Mas eu repito para você que tá aqui, que me acompanhou até agora, que me permitiu entrar aí na sua privacidade, no conforto da sua casa. Nesse momento que era para você estar descansando, você poderia estar assistindo qualquer coisa no universo gigantesco que a internet permite para você, mas você disponibilizou o seu tempo para estar aqui ouvindo a doutora Caroline Maroto falando sobre como empoderar no coronavírus. E eu acredito fielmente que esse momento é de empoderar, primeiro empoderando pessoas. Primeiro empoderando você mesmo. Mostrando e você reconhecendo qual é o seu saber, qual é o seu poder pessoal como técnico e como enfermeiro. Depois divulgar esse conteúdo e disseminar isso para a sociedade, porque eles estão carentes de informação. A mídia está bombardeando pessoas de formas muito agressivas e estamos adoecendo essas pessoas mentalmente. Então, depois do coronavírus, eu tô fazendo uma projeção aqui, é uma alucinação, tá? Uma hipótese de que muitas pessoas vão estar depressivas, com quadros de ansiedade que a gente vai ter que controlar. Porque são nossos parentes que estão em casa adoecendo por causa dessa mídia aí. Enfim, a gente tem um papel muito importante nesse momento, dentro e fora das instituições de saúde. E eu gostaria que vocês compartilhassem comigo. Assim, com todo amor, carinho e respeito, eu prometo aqui que eu vou respeitar a privacidade de cada um de vocês, mas eu gostaria de saber como vocês se enxergam profissionalmente daqui a 5 anos. Essa é uma tarefa de casa. Senta no seu momento lá que você tenha pelo menos 2 ou 5 minutinhos. Põe aquela música que desperta o seu poder, sabe? Aquela música que faz você relaxar. E escreva, viaje mesmo, permita sua mente fluir. E como você gostaria de estar daqui a 5 anos? Pensa que o sonho ele não tem limite, tá? Porque se eu sonho e eu busco atingir a lua, e se eu errar o alvo, eu vou pelo menos pescar uma estrela ali. Então a estrela de todo mundo tem que brilhar e eu penso que a enfermagem ela é uma grande constelação. Porque sem enfermagem não se faz saúde. Colega da enfermagem, se valorize. Valorize o seu poder e o poder que a nossa profissão tem. E essa daqui é uma palavra de incentivo, principalmente para todos os meus colegas da enfermagem que estão sofrendo nesse momento. Eu imagino o número de burnouts que vão acontecer quando essa crise passar. E é isso que me preocupa, porque o número de suicídios dentro da enfermagem são recordistas no Brasil e no mundo. Pessoas se matam e a gente não está olhando para o nosso colega. A gente tem a tendência e o péssimo hábito de apontar o erro dele, mas a gente não quer saber o que está acontecendo na vida dele.
Por que essa pessoa tem 2, 3 empregos? O que motiva ela a levantar da cama? Por que será que ela errou ali? O erro é consequência de vários fatores. A gente aprende isso na administração hospitalar. Então vamos tentar ser um pouco mais humanos. Vamos começar sendo mais humanos conosco mesmo. Nos permitindo chorar e sofrer. Nos permitindo pedir ajuda. Vamos nos tornar mais humanos, olhando para o nosso colega de plantão e não apontando as falhas dele. Estamos no mesmo barco. E esse é um momento pesado que a gente precisa aliviar de alguma forma. E aí, se eu puder te ajudar, pode contar comigo. Eu espero que todos vocês tenham muito mais segurança, muito mais saúde, muito mais dinheiro, muita mais paz e tranquilidade para vocês todos, para que vocês possam realizar os seus sonhos e proporcionar realizar os sonhos das pessoas que vocês amam. Porque isso sim é trabalhar por amor. E não amor apenas a ir ali e fazer o seu procedimento, fazer a sua intervenção. É amor porque nós somos seres humanos. Nós precisamos atingir várias condições para a gente ser feliz. E eu não penso que tenha que ser um sofrimento o tempo inteiro. É claro que trabalhar tem os seus pesares. Mas, gente, a gente não pode se permitir, porque o meu maior desespero é saber o quanto de profissionais estão se matando pelo burnout. Eu vivi isso. E é isso que mais me choca. E aí, em vez de a gente ser incentivadores e disseminadores de informação bacana, de ajudar o nosso colega da enfermagem, a gente aponta, a gente denigre, a gente julga, a gente critica. E eu digo a gente porque eu sou enfermeira, mas eu não faço isso. Esse tipo de comportamento não faz parte da minha rotina de vida. Muito pelo contrário. E é aí que eu digo para você. Precisamos valorizar primeiro eu. Entender o meu valor, o meu poder, para depois eu poder valorizar a minha profissão. E mais uma vez, esse momento do coronavírus é importantíssimo para a gente divulgar o nosso conhecimento. E eu acho, assim, um acho gigante, tá? Até porque eu nem concordo no achismo, porque quem acha não sabe nada. Eu tenho certeza que se a gente divulgar conteúdo e a gente educar a sociedade, a gente vai sair dessa crise do coronavírus com a valorização que a gente espera. Porque a população vai olhar para o enfermeiro e para o técnico como salvadores de vida, como pessoas que realmente ajudaram e contribuíram para eles ficarem vivos, para eles não adoecerem mais. Porque eles ajudaram pessoas que estavam ali. E a gente tem esse canal aqui, olha que maravilha. Quantas pessoas a gente alcança numa live. Quantas pessoas a gente alcança divulgando no WhatsApp, gente. Não precisa nem ter muitas ferramentas. A gente pode divulgar conteúdo interessante, fazer um movimento diferenciado, tá? Fazer um movimento diferente do que a mídia tem colocado. Mostrar para a sociedade a gravidade do problema, mas mostrarem para eles que a gente pode ajudar e que a gente tá aqui para ajudar. E aí amanhã ou depois eles vão olhar para vocês e vão te procurar. E vão te procurar com carinho, com admiração, com respeito. Não é isso que a gente quer? Porque toda vez que eu converso com alguém da enfermagem e falo assim, o que te motiva a levantar? Pô, por que você ainda continua na enfermagem? Como foi na entrevista lá com o Dr. Drauzio Varela ontem. Ai, porque eu sinto um prazer imenso quando o paciente reconhece que eu salvei a vida dele. Ai, porque quando ele diz assim, obrigada. Você é muito abençoada. Poxa, você me ajudou muito. Eu lembro que eu saía do CTI com um senso de dever cumprido absurdo. E hoje, na minha clínica, eu saio com uma sensação de realização profissional inenarrável. Todo ser humano deseja ser reconhecido, tá? O médico que gosta do reconhecimento, o fisioterapeuta, o advogado, o arquiteto, o designer de interiores, a psicóloga, a secretária, a moça da faxina que trabalha com você. Todos querem ser reconhecidos, todos querem ter o seu trabalho valorizado.
E quando a gente começar a olhar para o trabalho do outro com digno respeito, tudo vai mudar. A gente vai começar também a ter o respeito que a gente merece. Gente, falta 20 segundinhos. E eu vou pedir aqui para vocês, lembrem do desafio. Vamos divulgar informação importante, vamos ajudar a sociedade brasileira. E compartilha comigo em off, claro, e eu vou respeitar a sua privacidade, como você se enxerga daqui a 5 anos. Boa noite a todos.